Era do Espírito. Olá, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Me chamo Marcelo Constantino. Eu sou o Gustavo Oliveira. E estamos aqui para apresentar o programa Na Era do Espírito, que é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E o Gustavo está aqui junto da gente, então participa aqui do nosso grupo jovem, e esse programa é de responsabilidade da juventude, não é isso, Gustavo? Certamente. Então, Gustavo, o tema de hoje é... Lei de sociedade. E diz para nós então o que é a lei de sociedade, Gustavo? A lei de sociedade é uma lei moral que se encontra lá no Livro dos Espíritos e ela traz para a gente a visão de que é preciso vivermos em sociedade para crescer e amadurecer espiritualmente de uma forma mais eficaz. Assim, muito bem, Gustavo. E a importância da lei de sociedade na doutrina espírita e como ela se relaciona com a evolução espiritual, Gustavo? A importância da lei de sociedade na doutrina espírita se dá porque, assim como precisamos dos outros para propagar e trabalhar de uma forma mais eficaz, na doutrina espírita temos esses conhecimentos e eles vão ser passados através das pessoas, numa palestra pública, numa evangelização. Então, a lei de sociedade faz com que a gente compreenda a necessidade de estar em coletivo para que essa mensagem seja mais eficaz e também una as pessoas em cima desse tema, dessa mensagem. E para a evolução espiritual, ele também é importante porque, como a gente falou aqui, precisamos estar junto com pessoas diferentes para desenvolver aspectos diferentes do nosso crescimento. Então, tem aquelas pessoas que a gente adora, que está na nossa família, nossos amigos. Essas pessoas vão ajudar a gente a crescer em certa parte, mas tem aquelas pessoas que são mais difíceis e que exigem mais paciência, exigem mais tolerância. E são essas pessoas que vão trabalhar partes importantes para o crescimento espiritual. Então, quer dizer que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, que já está na Terra, está me dizendo que se eu for me isolar numa ilha e viver sozinho, não vai adiantar nada. Eu teria que estar no meio, é isso? Sim, assim, teria um certo crescimento e desenvolvimento, porém, isso só se dá mais eficaz, de uma forma mais eficaz, Isso. em sociedade. Porque daí eu tô naquele embate do dia a dia, que eu preciso tolerar um pouquinho mais, o outro também me tolera um pouquinho mais, porque isso faz parte então do crescimento de todos nós, é isso? Perfeito. E também vai haver um contraste, porque às vezes o crescimento só se dá pelo contraste. Então, como que eu vou saber se eu sou paciente, se eu não viver situações que exijam paciência? Perfeito. E isso só se vai acontecer através da convivência com os outros. Certo. Então, mais uma pergunta então, Gustavo. Como a lei de sociedade influencia as nossas interações diárias e o nosso desenvolvimento moral, segundo os ensinamentos espíritas? Bom, a gente falou aqui sobre o dia a dia, a rotina, a importância de a gente estar no meio das pessoas e desenvolver essas virtudes. No dia a dia, a gente enfrenta vários desafios com relação a outras pessoas e com relação a nós mesmos, que fica evidente quando a gente para perceber um pouquinho. Então, a gente vai para a escola, por exemplo, e tem um amigo que exige uma tolerância um pouco maior, ou uma pessoa no trabalho que eu gostaria que ela assumisse. Essa pessoa provavelmente será quem vai me ajudar a desenvolver uma virtude minha.
Então, dentro do dia a dia, se encontra nessa convivência. E, segundo os ensinamentos espíritas, a gente aprende a importância do que Jesus traz sobre amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e a prática da caridade. E a prática da caridade é algo que acontece em coletivo. Nossa, sensacional. Então quer dizer que com a chegada então do Consolador, essa questão da vida acabar no túmulo, então não existe mais. Porque eu preciso entender esse processo para entender que eu preciso me esforçar nessa vivência na sociedade. Certo, certo. Essa lei de sociedade só faz sentido com a crença da reencarnação, no caso de que se existisse só essa vida, a gente talvez não se importaria tanto em ser bom com os outros, em tolerar os outros, porque aquilo não faria sentido, não teria lógica. Mas quando eu olho pela perspectiva de múltiplas vidas, de reencarnações, eu entendo que o meu crescimento espiritual, então quem cresce não é o corpo, é o espírito. A evolução não é do corpo, é do espírito. Então, se a gente tira essa visão material, a gente consegue entender um pouco mais como só tem benefício em estar junto e conviver com outros, porque o outro também está tentando melhorar igual você. Perfeito. Então, a nossa última pergunta, Gustavo. Quais são os principais desafios e benefícios de viver em sociedade, de acordo com os princípios espirituais orientado pela doutrina espírita? Quais os principais desafios e benefícios? Então, a gente aprende que um grande mal da atualidade é o orgulho, o egoísmo, a intolerância. Então, essas questões que ainda são muito presentes no processo que a gente está, no planeta que a gente está, no momento que a gente está da história, é talvez um grande desafio e por isso mesmo se faz tão necessário a prática da caridade, a prática dessa mudança de perspectiva sobre o outro. Porque, orientados pela doutrina espírita, a gente aprende que o outro está no mesmo estágio que você. E o outro vai ter coisas que vão te agregar. Mas que a gente não faça isso com uma visão utilitarista. Que a gente faça isso com uma visão amorosa, como Jesus nos trouxe. Perfeito, Gu, perfeito, Gu. Então, Gu, para a gente deixar assim, uma mensagem para os nossos ouvintes e para todos nós, é evidente, né? O que a gente poderia deixar como mensagem para todos nós? Bom, uma reflexão sobre esse tema. Sobre viver em sociedade. Como que estamos agindo em sociedade, será? Poderíamos deixar essa reflexão? Eu acho que a gente pode falar como amar ao próximo é muito importante. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é tolerância com aqueles que a gente não compreende, pois ao saber mais, você também precisa trabalhar mais para tolerar e ter paciência. Sensacional. Então, queridos ouvintes, vamos tolerar mais? Vamos nessa? Muito obrigado, queridos amigos ouvintes, e até um próximo programa. Na Era do Espírito.